Olá, meu nome é Paulo Eduardo, sou responsável pela engenharia da Input e o meu objetivo aqui hoje para vocês é apresentar a impressora LX380 da Input Service e a sua forma de instalação dentro dos veículos da Liquigás. Tá? Nós estamos levando em consideração um veículo Constellation, da forma como vocês estão vendo aí. É para este veículo que nós segue essa explicação. Caso você tenha um veículo diferente em mãos, por favor, entre em contato conosco para receber instruções especiais para essa instalação. Caso você tenha alguma dúvida, caso você precise de alguma orientação, você deve entrar em contato com a Input Service através dos telefones que estão sendo colocados aí, este endereço de e-mail ou ainda os telefones celulares com as suas respectivas operadoras que estão sendo colocados. Caso seja um telefone fixo, você deve ligar para este número que está aqui. Vocês devem ter recebido uma impressora LX350 e essa chapa aqui nós não vamos precisar usar, então a gente até pode guardar. Suporte novo. Temos a unidade do sistema de inversão, que está aqui. Ele tem uma chavinha de liga e desliga aqui. Tá? Ele é removível, se eu puder puxar isso daqui ele sai para dar manutenção. E principalmente consigo retirar a impressora desta forma, tá? Eu não preciso de ferramenta para desmontar isso. Então a ideia é exatamente isso. Eu preciso trocar uma peça, preciso trocar a impressora, é simples, eu vou no caminhão e só faço isso daqui, a impressora vai sair na minha mão, tá? Aqui tem um conector. Está preso o sistema de Bluetooth, que agora está externo. Tá? Isso foi um pedido da Liquigás para que o Bluetooth fosse externo, para que ele pudesse ser substituído. Para que a impressora que tivesse no caminhão fosse a mais próxima de uma impressora de mercado. Tá? Então nós vamos ter dois sistemas de alimentação de energia. Um que vai alimentar o inversor, que está aqui dentro, e o outro que vai alimentar o sistema de Bluetooth. Tá ok? Para fazer a instalação, você deve providenciar fusível de 10 amperes, idêntico ao que está aparecendo aí para você. Um porta-fusível, cabo na cor vermelha, de 10 milímetros, geralmente se consome até 7 metros por caminhão, depende muito do tamanho do caminhão, pode consumir de 5 a 10 metros. 1 metro de cabo preto, também de 10 milímetros, e um terminal oleal de 12 milímetros de furo ou 10 milímetros de furo, dependendo do que você encontrar aí. Sim, nós temos um negativo dela que vai até o chassi do caminhão, tá? E nós temos um positivo, que é os 24 volts do caminhão. Nós precisamos ligar 12 volts para essa impressora. Para ligar os 12 volts da impressora, nós vamos usar como terra, como 0 volts, o próprio chassi do caminhão. No caso desta bateria, estes chassis do caminhão é esta conexão que está aqui. Negativo, tá? O negativo. Ele vai para o chassi. Aliás, ele não vai para o chassi. Na realidade, ele vai para a chave de emergência do caminhão, que é essa chave que está aqui. Tá? É muito importante que a gente respeite essa chave de emergência.
Então nós vamos puxar o positivo, vai vir desta união entre as duas baterias, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer no início da instalação é desligar a chave de emergência, tá? Para evitar que qualquer bobagem que a gente faça acabe em curto ou no portão aberto. Então, só, cadê o Ailton? O Ailton vai instalar, nós só levamos para a cabine do caminhão os 12 volts, o positivo, não precisa levar o negativo. O negativo deixa que o chassi do caminhão vai levar, tá? Então o Ailton vai instalar pra gente na bateria os 12 volts. Muito importante isso daqui, ó. Tem que ter um fusível. Não se leva um fio de 12 volts sem que haja um fusível de proteção. Então ele vai instalar esses 12 volts. Nós tivemos cuidado de remover o fusível, tá? Para não energizar o cabo para frente. Ele vai fazer a instalação ligando o positivo, que é exatamente aqui, ó, na união entre as duas baterias, tá bom? Só que lá de dentro eu não vou conseguir falar, tá? Pega um pouquinho, sabe? Pode comer ali comigo. Vira ele aqui, ó. Vem com ele pela barra, hein? Só que tem que descer daqui. Mais prático pra entrar. Sim. Lá você corre o risco do cara colocar um cilindro hidráulico lá, um cilindro pneumático. Corre o risco de ele escapar e pegar o cabo. Embaixo? Acho que o que você vai fazer agora? Só vou passar o cabo pra cá. Sai debaixo do banco dele. Passa cá embaixo da borracha. Lá? Tem Allen 6 lá? É, sério? Acho que tem. Solta esse primeiro parafuso do banco aí já faz o aterramento aí mesmo.
fazer um aterramento ali. Solta ele, coloca ele. Ah, Vai. viu lá? Deixa eu perguntar, Esse aqui, pessoal. o relativo da bateria vai para cima. Nós viemos com fio positivo, desde lá da bateria, até chegar aqui, cometendo um erro. Qual que é o erro? Porque na realidade nós começamos a instalação ontem, não deu tempo de providenciar o fio da cor vermelha, que é o que a gente usa no positivo. Então nós trouxemos o fio positivo na cor preta. Legal, mas nós só trouxemos da bateria o fio positivo. Nós precisamos do fio negativo. Lembra que eu disse que a gente ia usar o chassi? Tá. Só que você tem que ter uma conexão muito boa. Então o que o Ailton fez? Ele pegou um fio, outro, tá aqui, um molhal, tá? Soltou o parafuso que prende o banco, porque esse parafuso é um parafuso razoável, e prendeu o negativo aqui. Então nesse momento nós temos um fio negativo e um fio positivo, tá? Qual que é o problema? Os dois estão na mesma cor, não deveriam. Esse fio aqui deveria ser vermelho. Então usem a força de imaginação de vocês e imaginem esse fio vermelho. Tá vendo? Acabou de ficar vermelho, tá? Vamos lá. O fio que ele prendeu aqui no banco é este daqui, ó. A gente providencia um olhal desse tipo, pode pegar um olhal com um belo de um diâmetro e pode pegar um parafuso. Não me coloque num parafuso pequenininho, tá? Se é para fazer, vamos fazer um parafuso bem forte. Neste caso nós usamos um parafuso que segura o banco, tá? Então a gente usa isso daqui, ó. Esse é o tamanho do fio negativo. Nós não precisamos mais do que isso, tá bom? Então a essas alturas já temos aqui dentro do caminhão o fio positivo e o fio negativo com 12 volts, tá? Pra gente fazer a instalação da impressora, é o que nós vamos fazer agora. Vem junto com a impressora os dois cabos, eles são idênticos conectores para você ligar a impressora e ligar também o Bluetooth. Muito importante, eles não são idênticos. O da impressora, ele é um cabo um pouquinho mais grosso. E o do Bluetooth, o cabo é mais fino. Tá? Então a gente precisa prestar atenção nisso. Eventualmente, se o pessoal inverter, não é um drama tão grande, mas o melhor funcionamento está cabo mais grosso para a impressora, cabo mais fino para o Bluetooth. Na instalação deixem desse jeito. Então agora nós vamos fazer o quê? Juntar os dois positivos e ligar no fio positivo que a gente trouxe até aqui, junto os dois negativos e ligar no negativo. Algo bastante simples.
Vamos lá. Esta é até a parte mais fácil. Quando vocês estiverem colocando, às vezes é possível que essa impressora esteja nessa posição, tá? Esta posição é a que a gente vai precisar para a impressora. Se tiver algum outro equipamento aqui, na realidade você precisa retirar. Uma coisa a gente tem que ter sempre em mente, que precisa ser fácil para o motorista. Não pode, por exemplo, colocar a impressora num ponto assim, a menos que o ajudante vá lidar com ela, tá? Há um ponto que a gente vai ver quem é que vai operar essa impressora, porque não é só colocar, é ser de uma maneira que seja fácil para ele operar, tá? Aqui, por exemplo, para mim ficou horrível para poder operar a impressora, tá? Então, o local que a gente escolhe para colocar é esse daqui, porque esse daqui, para tanto se o ajudante for operar quanto o motorista vai operar, ela vai ficar ao alcance dele. O botão de liga e desliga dessa máquina, que é pra cá. Normalmente estão sendo instaladas assim mesmo. Aqui, ó, tá? E o botão de liga e desliga do inversor que tá aqui. Mostrei. Tá? Então nós vamos mostrar aqui o botão de liga e desliga do inversor. Isso é para tirar a energia, né? Exato. Nós vamos ter que manter em mente o seguinte. Primeiro, este sistema aqui foi concebido para o formulário trabalhar aqui, ó. Tá? Então, no momento que a gente está escolhendo um lugar, o que você deve se preocupar? Saber se você deu para o operador o espaço suficiente para que ele tire o formulário. Você imagina que alguém fala, não, aqui eu coloco minhas coisas, põe aqui. No dia seguinte o cara vai sair para colocar o formulário de segurança dele aqui, aonde eu coloco? Daí a pouco você vai ver, o cara tá com o formulário de segurança jogando aqui em cima, o supervisor reclamando que o formulário só rasga, que nada funciona, tá? Porque, óbvio, não se previu o espaço para retirar o formulário. Aliás, na minha opinião, este equipamento aqui deveria estar atrás do banco, já uma vez que ele não tem nada de operação, é só ligação de cabos, tá? Não vejo por que esse equipamento tem que estar aqui. Esse equipamento poderia estar perfeitamente aqui, ó, nessa parede, sem incomodar. A impressora de ticket, sim, ela tem que estar aqui, ela tem que estar à disposição do motorista. E a impressora de nota fiscal também, tá? Então, temos o espaço suficiente para que ele opere? Temos. Legal. Então, vai ter um negócio bastante importante para vocês. Esta madeirinha. O pessoal que estiver fazendo uma instalação, uma madeira desse tipo, tá? Vocês vão entender o porquê. Ela vem com essas fitas adesivas, tá? Nós vamos usar essas fitas adesivas para grudar nessa estrutura do caminhão, porque ela aqui tá fixa, tá? Tem alguns caminhões que isso daqui é um tecido, que é um tapete, então não adianta fixar ela em cima de tapete, porque tapete na hora que você freia vai junto. Você tem que ter em mente o seguinte: se este caminhão capotar, esta impressora não pode sair rodando pelo caminhão. Então, esta fita verde aqui tem o poder de adesão de 6 kg por polegada quadrada. Então a gente vai fazer uma boa adesão sobre o tapete para evitar que ela fique solta. Detalhe, 6 kg é com vidro, com tapete já não é nem tanto assim. Então é até interessante, quando for colocar no tapete, colocar mais fitas do que simplesmente as que estão aqui, tá? Mas vamos lá. Não adianta colar as coisas em cima da sujeira, porque sujeira sai junto da fita. Então eu vou garantir de que o local que eu estou instalando está perfeitamente limpo. Faço isso. E
aí tudo quanto é sujeira, óleo, etc. saiu. O que eu usei aqui é álcool isopropílico, tá? Ou isopropanol, como queira. Agora, eu vou até fazer o seguinte, ó. Vou soltar a impressora. Vou colocar ela aqui de lado, tá? E soltar. Odeio soltar a pontinha. Nossa, louco. Desligar. Bom, Desligar a chave geral, tá desligado. e agora nós vamos fazer a instalação dele aqui. Só que tem um detalhe, eu não vou conseguir fazer força nesta fita aqui do meio. Então o que eu faço? Esta madeira existe exatamente para eu colocar aqui, ó. Para quê? Para poder conseguir fazer com que eu faça força aqui e a força transmita para a fita, tá? Então, tô colocando aqui, ó. E agora eu consigo fazer força em cima da fita, tá? E eu consigo fazer força em cima da fita do meio. Em alguns caminhões, eu vou ser obrigado a instalar no vidro. Eu acho que talvez daqui desses novos, não, nenhum. Mas vamos supor que um dia você tenha que instalar uma impressora no vidro de trás. Porque esta mesma instalação que está sendo feita aqui, pode ser feita aqui no vidro de trás, caso seja vidro, tá? Vamos imaginar, não tem esse espaço aqui no meio. É um caminhão de entrega de envasado, aqueles apertados demais. Eu coloco ela da mesma forma no vidro. Só que daí eu tenho que garantir muito bem que não haja bolha de ar. Como que eu garanto isso? Com a pressão. E aqui no meio eu estou fazendo a pressão, ó. E como? Através da madeira. Se não tivesse essa madeira, já teria amassado o suporte, tá? Então a gente, antes de fazer a instalação, já providencia algo que vai permitir. A partir disso ela está bem colocada aí, tá? Então, eu vou voltar a minha impressora para a posição dela. Esses suporte aqui, agora eu vou abrir um, abro o outro, desço e as garras encaixam aqui, ó. Pronto, a impressora está fixa aqui. Bluetooth está ligado. E lembra que eu peguei os 12 volts, já coloquei aqui o fio maior, mais grosso, embora não seja algo tão mandatório, mas só para fazer as coisas bem certinho, o fio mais grosso é o da impressora. Liguei aqui. E o fio mais fino é o do Bluetooth. Pergunto, posso ligar a impressora e ela vai funcionar? Não. Por quê? O que está faltando? Chave geral. Falta o fusível e falta a chave geral. Tá? Qual que é o fusível que vai? O fusível que nós vamos colocar aqui é um fusível de 10. De 10? Tá? E aí Esse você é o vai padrão. colocar o fusível de 10. Agora sim. Impressora funcionando. Bluetooth está piscando aqui. Então, legal. Se eu desligar a impressora, desligar, por exemplo, o inversor, desligou todo o Bluetooth. Por que eu aconselho ligar e desligar no inversor e não na impressora? Porque se eu desligar a impressora, eu vou sair para resolver os meus problemas, para ir para casa, porque é o final de semana, e vou deixar esse inversor ligado. Não que ele vá matar a bateria, mas ele ajuda, tá? Se a gente orienta o pessoal de cada unidade a, olha, a hora que você for ligar e desligar a impressora, liga no inversor. Porque se o cara tem esse hábito, ele não vai esquecer de
de no final do dia desligar tudo. Se ele tem o hábito de ligar o inversor de manhã e aí ele vai ligando a impressora e desligando, ou seja lá o que ele fizer, e ele fala, ah, mas no final do dia eu desligo tudo, é difícil. Um dia ele vai esquecer de desligar o inversor. Agora, se ele tiver o hábito de desligar e ligar o inversor, ele vai ter certeza de que sempre ele vai sair do caminhão e tudo vai estar desligado, tá? Então vamos lá. Nós vamos colocar o papel. Na verdade, a orientação do E é nessa? Quando for embora, abrir a chave geral. A madeira está aí. Ah, é. Teoricamente, eu precisava Tem fazer razão. Então é aquilo. Mas é bom. Tiramos a madeira. Tem um pico, às vezes pode fechar um pouco na bateria em si. Colocamos. Sobrecarregar e dar uma... E aqui, algumas explicações importantes. Nós temos uma alavanca aqui, que é folha solta e formulário contínuo, tá? Sempre vou estar utilizando no formulário contínuo, a menos que eu vou estar... Ah, não tem formulário contínuo, vou usar com folha solta. Muita reclamação de que minha impressora parou de funcionar, veja se não está aqui. Embora os caras já estão acostumados com a LX300, ela é a mesma coisa, então só se tiver um motorista novo, alguma coisa assim. Pra gente que não está usando a impressora todo dia, esquece disso, tá? Folha solta, formulário contínuo, tá? Vamos colocar o formulário aqui. Essa parte o pessoal não faz. O quê? Essa parte do formulário é motorista. Sim. Nem a configuração da impressora. Ele não faz, mas vai acontecer do seguinte, o motorista vai chegar para eles e perguntar, não está funcionando, precisa lá ver o que foi de errado. Positivo. Então aí você tem que ter o conhecimento. Sempre tem um motorista que te pergunta. É. Então Consegue aí, fazer. nós vamos ter aqui a tecla de load eject, que é a tecla onde você coloca o papel e retira o papel. Pode acontecer, você está instalando a impressora, mas não tem equipamento de teste. Te deram as impressoras, ninguém te deu coletor nenhum. O ideal é que você tenha um coletor, que você pareie, que você faça imprimir na impressora. Tá bom, não me deram o coletor, não me deram, só me falaram para instalar a impressora. Então você vai fazer o seguinte, ligou, o Bluetooth funcionou? Legal. Eu venho aqui, ó, desligo a impressora, pode ser aqui na frente mesmo, tá? Pressiono, deixa eu ver se eu me lembro qual que é, a tecla de Tear Off e ligo. Ah, não é essa. Essa daqui, ó. Se eu liguei a impressora com o botão de load part ligado, tá? Ela sai fazendo autoteste. Então, nesse ponto eu só não testei o Bluetooth, mas a impressora em instalação está funcionando, ó, a impressora está imprimindo, tá? De uma forma prática, neste ponto a gente pode dizer o seguinte, a impressora está funcionando e está imprimindo. Agora, a senha é 5108. Tá? A senha do Bluetooth é 5108. Marca pra mim. Vamos lá, testando a impressora só para ver se funciona. Conectei para o Bluetooth e fiz ela imprimir. Isto significa